Olá, meu nome é Elaine Mendes, eu sou médica e hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Gabriel Signorelli. Dr. Luiz Gabriel Signorelli é médico otorrinolaringologista, também tem especialidade de cirurgia crânio-maxilofacial. Atualmente, Dr. Luiz Gabriel também é diretor-geral de operações da Santa Casa de Itatiba. Correto, doutor? Oi, tudo bom? Correto, exatamente. Vamos conversar um pouquinho sobre as reais dificuldades hoje que nós temos para o atendimento na saúde diante a pandemia, né? Quais são as verdadeiras dificuldades que vocês estão enfrentando enquanto médicos e também na parte administrativa, né, da gestão desses serviços de atendimento à saúde. Nós sabemos que hoje a gente está numa situação diferente, única, né, que nós não tínhamos vivido até então, e isso gerou um susto, né? Quando nós começamos o ano de 2020, em março, nós recebemos uma notícia inesperada, todos nós levamos um susto, a população em geral, assim também como quem trabalha na área de saúde, e isso gerou um certo desconforto, um medo, o imprevisto acontecendo, e a população em geral ficou assustada. Enquanto médico, vocês também sentiram esse medo, essa incerteza do que aconteceria? Como foi, doutor? O que você acha? Então, na verdade, os desafios, né, do atendimento fora da pandemia já são grandes, né? A gente já vive num sistema muito enxuto, né? A gente não trabalha com sobras, a gente não trabalha com mão de obra sobrando, né? É sempre faltando, né? A gente sempre trabalhou no sistema de saúde, tanto no público quanto no suplementar, né? Que são os convênios e particular, que o hospital que eu atuo, ele é misto, né? Ele é convênio e particular. Então, a gente sempre trabalhou no limite, né? Quando entrou a pandemia, veio um novo desafio de aumentar a estrutura com o menor custo possível, né? E aí teve os desafios de depender do dinheiro governamental, o que atrasou muito o nosso planejamento, mas não completamente, né? E do ponto de vista médico, né, assistencial, existia muita incerteza. Eu lembro que no começo, em março, eu saí de casa, fiquei uma semana fora, com medo de voltar para casa. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma atitude realmente de desconhecimento da doença, né? Mas era o que a gente tinha, a gente estava todo mundo perdido. Acredito que o vírus nem estava ainda na região, mas a gente estava com alguns medos e outros não. Curiosamente, a gente fazia muita reunião, né, com muitas pessoas dentro, sem usar máscara. Então, era muito diferente, né? A gente, de lá para cá, a gente teve um ganho de conhecimento muito grande, né? Vendo esse cenário pandêmico que gera um medo, um estresse, essa reação do ser humano diante do imprevisto, de algo que não está esperando, gera uma emoção de estresse, né? O estresse por si só já altera o mecanismo de vigília e sono, o sono fica alterado, existe um cansaço maior, físico, emocional, né? O nosso sistema das emoções fica mais em atividade. Os médicos sentiram isso também na pele, não foi, Gabriel? Não foi só a população que ficou nessa sensação de o chão sumiu e toda essa alteração física também acontecendo. Os médicos também passaram por isso, não é? Eu acho que assim, no começo, né, existe um chamamento, né, um chamamento da classe de saúde, da classe médica, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas. Esse chamamento foi um momento de empolgação, assim, onde muitos colegas, profissionais de saúde, né, decidiram cair de cabeça nisso e aceitar que aquilo era a missão, como um soldado indo para a guerra, né? Acaba sendo uma reação natural e vem um gás, que não sei de onde que vem esse gás, e isso atingiu parte dos colegas, né? Alguns médicos já de cara já ficaram muito preocupados, tem algum problema de saúde, preocupados até demais
o momento, né? Se escondendo em casa e preferindo não sair. Ao longo do tempo, quando a pandemia foi tomando um corpo e quando aquilo que a gente achava que ia durar 2 meses, 3 meses, foi se estendendo, esse estresse crônico ficou muito mais evidente, né? Tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista físico, né? Acho que isso foi sentido mais a longo prazo. Naturalmente, as pessoas já têm, assim, uma vez desencadeado o estresse, não tem como a gente parar, né, a emoção. O estresse é uma reação fisiológica diante de algo que um imprevisto, um medo, né, ou uma ameaça, toda pessoa diante de uma ameaça, ela tem neurofisiologicamente a descarga dessas emoções que nós chamamos de estresse, né, que caiu popularmente como se uma pessoa estiver irritada, é o estresse, está cansada, é o estresse, mas existe esse termo dentro da fisiologia, né, da neurociência mesmo, do estresse sendo uma emoção que é deflagrada no nosso organismo. Uma vez esse estresse deflagrado, não tem como a gente parar a emoção, né, e aí vem toda a reação física da pessoa e tudo mais. E o estresse agudo, ele leva a pessoa a um mecanismo de luta ou fuga, né? Ou a pessoa parte para cima, ou a pessoa foge, né? Aquele termo que a gente usa, fight or flight. E tem pessoas que se paralisam também diante do estresse agudo, né? Então, o estresse agudo, ou você foge, ou você parte para cima e luta. Pelo que você está me descrevendo, muitos médicos partiram para cima querendo trabalhar e outros até tiveram uma sensação de fugir, de se proteger. Mas, de uma forma geral, não sei se é uma percepção minha, mas parece que algumas pessoas teve um grupo na sociedade que foi para os extremos, ou partiu para a negação, né, uma fuga, como se fosse uma negação de que a doença não existia, que era algo, um contexto criado, ou de fundo, seja político ou não. Então, houve até, com essa negação, algumas pessoas até negligenciaram cuidados. E, por outro lado, uma parte da população que supervalorizou, né, catastrofizou a informação e eram pessoas que eram alimentadas, né? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro também, ele tende a prestar atenção por um mecanismo de defesa em coisas negativas para que a gente se defenda daquilo. A gente presta atenção em coisas negativas, né? E os negativos, eles são mais registrados no nosso cérebro mesmo. E tem pessoas que ficaram em busca de notícias atrás de notícias, se sobrecarregando, surgiram as fake news e as pessoas postavam e disparou mensagem em WhatsApp, mensagens erradas, e as pessoas todas se alimentando ao longo do dia só de notícias ruins, e essa atitude prejudicava o atendimento para os médicos? Era ruim para vocês? Isso acabou trazendo alguma consequência negativa para vocês ou não? Acho que o período da vida que a gente vive hoje, que a gente já vinha vivendo de polarização política, a gente vive na era da informação, né? Hoje, o que vale é a informação, e a gente tem informação demais até. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de retaguarda, né? Não são informações balizadas em estudos, né? Enfim. Mas isso atrapalha até hoje, né? Não atrapalhou no começo. Essa polarização atrapalha até hoje. E um infectologista amigo meu comentou comigo no começo da pandemia, que essa pandemia seria outra se não tivesse o WhatsApp, né? A gente estaria numa outra situação, né? Então a gente vive numa era da informação, e informação demais não é bom, né? Principalmente as informações não balizadas, né? Acho que é muito preocupante. Hoje qualquer um pode aparecer na internet e fazer um vídeo e falar como se fosse uma autoridade. E isso não é legal. Eu acho que as pessoas têm que diferenciar o que é autoridade do que não é autoridade para falar sobre um determinado assunto. Eu acho que isso confunde muito, e isso atrapalha muito, né?
eu passo parte do meu dia respondendo perguntas que eu não precisava estar respondendo, né? Enfim, com relação a tratamentos, protocolos. Então, assim, realmente atrapalha. Gabriel, a gente tem que lembrar também, né, que o estresse, muitas vezes, não só para a população, mas para os médicos também, a gente sabe que quando o estresse ele é deflagrado, existe esse estresse agudo que a gente falou, da fuga, da luta, e aí há toda uma liberação de substâncias no nosso organismo, no cérebro, que dá uma série de consequências. A gente falou do sono, né, desse cansaço físico, emocional, altera batimento cardíaco, respiratório, uma série de coisas. E a gente tem a nossa capacidade quando é deflagrada essa emoção, a gente tem o nosso mecanismo fisiológico de parar um pouco dessa reação para a gente poder relaxar. Só que aqui a gente está num processo crônico, né, de meses, então esse estresse agudo virou um estresse crônico, e a gente sabe que com o passar desse processo do estresse, essas substâncias liberadas no organismo e reflexos neuroendócrinos, né, isso altera o funcionamento do nosso cérebro mesmo, né? E a gente tem uma parte no cérebro responsável pela tomada de decisão, pelo raciocínio lógico, né? Por aquela coisa mais centrada. E numa situação como essa parte do cérebro fica completamente prejudicada por todo esse funcionamento e liberação de substâncias que acontecem. Então, nossa tomada de decisão já fica alterada. O nosso sistema das emoções, que a gente chama de sistema límbico, ele fica mais ativo. Nesse sistema límbico, a gente tem lugares que são responsáveis por raiva, tem a amígdala, e tem outros lugares também que são responsáveis pela nossa percepção de que se você vai ser alguma sensação de rejeição ou até mesmo de recompensa. E tudo isso está bagunçado nesse processo de estresse crônico que nós estamos vivendo. Nós estamos entrando numa fadiga, não é? E com essa incapacidade da gente perceber, da gente ter essa percepção da recompensa ou de ser julgado, a gente começa a ter uma reação mais egocêntrica mesmo, de autopreservação. E esse egocentrismo, né, digamos assim, leva a uma falta de empatia, né? A empatia fica dificultada, a irritabilidade aumenta, as pessoas ficam menos empáticas, e a gente tem visto isso entre as pessoas, né, na população em geral, e eu queria saber como é que está sendo entre os médicos, isso até entre as equipes, né, que cuidam da saúde, e inclusive para você falar do último vídeo que você fez e que saiu, agora está na internet, viralizou esse vídeo que você, num momento de estresse e de angústia, né, saindo de um plantão já pesado, você falou sobre essa questão da empatia, que a população não está sendo empática à situação em geral, esse raciocínio coletivo que está deixando de existir, porque as pessoas estão no estresse tão grande, egocentradas, que elas não estão conseguindo raciocinar pensando no outro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você está sentindo no seu dia a dia. Eu acho que assim, você está me contando o porquê da falta de empatia, está conseguindo justificar para mim o porquê dessa falta de empatia, que para mim era desconhecido, né? Mas assim, eu acho que para os médicos, né, a gente vive muito do limite ali, né? E muitas vezes a gente lida com situações muito graves, né? Com perda de pessoas, e a gente tem que dar notícia de morte, notícia de gravidade, né? E muitas vezes na correria o médico pode acabar sendo um pouco empático, né? Com familiares, E vocês, né? da equipe, cobrir plantão, um às vezes não querer cobrir plantão do outro, de repente falar, não quero fazer esse plantão e abandonar a escala. Isso tem acontecido no seu dia a dia? Tem acontecido bastante, né? É o que você mesmo disse, né? Da fuga ou luta, né? É isso, né? No Fuga ou estresse luta, agudo, né? a gente mais ou menos fala que isso acontece como uma reação fisiológica, né? Quando a gente fala em estresse, assim, um padrão, assim, um exemplo mais clássico que todo mundo usa é como se você estivesse diante de um animal feroz. O que você faria? Aí, diante daquela ameaça, os seus olhos vendo aquela ameaça, aquelas informações todas chegam ao seu cérebro e ele reage para te defender. Então, ou você parte para cima, ou você sai correndo. E algumas pessoas se paralisam, inclusive, né? Então, assim, de modo geral,
A gente pode ver alguns comportamentos desses, né, na sociedade em geral. Só que esse estresse é um estresse agudo, resolve, e aí você tem um feedback positivo, negativo, né, ou uma retroalimentação negativa que faz, agora chega, o estresse acabou, agora você tem que relaxar. Seu organismo tem que dar conta disso. Só que nós estamos numa situação em que o estresse não acabou, né, e uma coisa que tem pegado muito é assim, quando que vai acabar? Ah, são só 40 dias de quarentena. Não, vamos postergar um pouquinho mais. Não, agora são 2 meses, são 3 meses. Não, acho que no segundo semestre tudo volta ao normal. Nada voltou. Aí acalma a onda baixa. Aí, de repente, começa a subir o número de novo. Meu Deus, quando vai acabar? Vem uma segunda onda. Aí já vem, gente, estamos virando o ano. Será que o ano escolar vai voltar normalmente? Então, esse estresse que não tem previsão de quando vai acabar. Isso esgota, né, todo o nosso mecanismo fisiológico de recompensa para que a gente consiga ter bem-estar, né? E aí o estresse crônico, outra coisa que ele acaba causando, existem substâncias, isso talvez seja até interessante também para os médicos lembrarem e para a população em geral também saber. Esse estresse crônico, essas monoaminas, né, e mais o cortisol que é liberado no nosso cérebro também, eles banham tanto essa região do cérebro, que é da tomada de decisão, que aí fica alterada, né? Essa região do cérebro também, que é responsável por essa capacidade de pensar da recompensa, ou de você ser julgado, de você ser, né, julgado ou rejeitado, ela fica hipoativa, então você não tem essa capacidade, você acaba perdendo sua empatia, e também altera a nossa região cerebral responsável pela memória, que é o hipocampo. Então, a memória você não consegue fazer com que uma memória de trabalho, uma memória daquele momento, se torne uma memória a longo prazo, que você retém aquela informação. Então, tudo que você disser hoje como um líder para a sua equipe de trabalho, se você não protocolar e falar várias vezes, você acabou de falar, parece que a equipe esquece, né? Aquele estresse contínuo. Nossa, mas eu acabei de explicar que não era para fazer isso, por que eles estão fazendo? Né? Então, essa questão da memória ficar alterada, dessa empatia ficar alterada, existe a longo prazo um estresse crônico, pode até alterar mesmo o número de células hipocampais, nessa região do hipocampo responsável pela memória. E a gente vê que isso dissemina, né? É na sociedade, é na classe, no atendimento, então é um estresse contínuo. O que eu sinto é todo mundo com a guarda levantada, né? E todo mundo mais reativo, né? Digamos que a gente ficou mais primitivo, todo mundo na sua reatividade maior, porque essa região responsável pela raiva, pelo medo, a amígdala está lá pulsando e está todo mundo reativo, não está parando para pensar. E é uma sensação que eu tenho, olha que eu estou fazendo a pandemia, estou fazendo a minha quarentena certinho, eu tenho saído pouco de casa, mas o que eu vejo, reações interpessoais sofrendo por isso, um discutindo com o outro por pouca coisa, eu acredito que numa equipe ainda de atendimento, nesse estresse que vocês estão passando maior ainda, de ver pessoas morrendo, tendo que dar notícia para os parentes, eu acho que isso deve ser mais exacerbado ainda, não é não? Ah, com certeza, né? Você comentou você fez um comentário a respeito da previsibilidade, né? Da pandemia, né? Uma falta de 40 controle, dias, né? 30 dias, 60 dias, né? Eu costumo falar isso para os meus plantonistas, né? Que eu cuido das escalas médicas, e às vezes está lá um caso grave, chegou e vai esperar, o paciente vai esperar no pronto-socorro 1 hora, 2 horas para ser atendido, né? Eu falo assim, sai lá na recepção e fala, gente, chegou uma emergência, vai demorar umas 3 horas para ser atendido. Se você atende essa pessoa em 1 hora e meia, ela vai estar feliz, né? Se ele fica lá não sabendo quanto tempo que ele vai ser atendido, dá 20 minutos ele já está brigando, né? Exatamente. Então, essa falta de previsibilidade realmente é algo muito ruim, né? Já no contexto aí de estar todo mundo com a guarda levantada, né? Tanto os pacientes, né? Que a gente teve um aumento do número de conflitos no pronto-socorro. Pronto-socorro por si só é um ambiente muito conflituoso, né? Tem o paciente que é grave e que fica quietinho esperando, tem o paciente que não é grave, que está com uma doença crônica, uma dor há 3 meses e quer ser atendido na hora, tem de tudo,
né? Ele é um ambiente conflituoso, né? Não é, é um ambiente cheio, lotado. As pessoas não estão ali se divertindo, elas estão com dor, elas estão com algum problema, né? E isso é a junção para ser uma bomba, né? Para ser um O paiol ali, ambiente né? hospitalar é por si só estressante, né? Ninguém vai ao Por si médico ou ao só. hospital para passear e para conversar. Quem vai ao médico está Exatamente. precisando de ajuda, já não está no controle de todas as coisas, já está naquela sensação de perda de controle, de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade nos desperta para essa inconstância e essa falta do raciocínio lógico, né? Então, quando a gente perde o nosso raciocínio lógico, o nosso sistema de emoções fica superativado. E a emoção é uma coisa que, uma vez deflagrada, a gente não tem como parar, é uma coisa mais primitiva, digamos assim, né? Depois de deflagrada. O que a gente poderia tentar é evitar que as emoções, esse tipo de emoção fosse deflagrado. Mas uma situação como essa, onde o estresse já é inevitável no mundo de hoje, é uma situação como essa, não sabemos quando vai acabar, tudo mudou, o novo por si só já assusta, o novo por si só já pode nos causar um certo medo, né, do que vai acontecer, e nos quer estratégias, né, para lidar com aquilo. Uma situação como essa, que não tem nem previsão de término, e é uma coisa nova, né? Ninguém sabe, quando a gente fala, o vírus é uma roleta russa, você nunca sabe o que vai Sim, acontecer, você nunca estudos sabe. estão aparecendo cada vez mais, mas a gente nunca sabe exatamente como vai acontecer com cada um. E as pessoas estão com dificuldade de espera da informação, né, não, Gabriel? E os, Assim, e diante dessa situação que você já tem uma população que está mais tensa, né? Buscando, como você disse, a guarda levantada. Equipes médicas, equipe de saúde, né? Médico, enfermeiro, técnico, quando a gente fala a fisioterapeuta, equipe que está cuidando, que está ali naquele dia a dia de cuidados, né? naturalmente reduzidas. Primeiro, pelo aumento do volume de pacientes, que foi muito. Segundo, pelas baixas, que a gente, hoje, qualquer sintoma respiratório afasta o funcionário por 10, 14 dias. Né? Então, o número de baixas, o hospital que eu sou diretor tem 800 funcionários, né, contratados, né, e mais 200 médicos. Né? Então, o número de profissionais que são afastados é enorme. Né? Muita gente afastada e também tem a falta de insumos. A gente tem que trabalhar economizando insumos porque não tem nem para comprar. Né? O hospital hoje ele trabalha, por exemplo, uma caixa de luva custava R$ 9, está custando R$ 93. A gente está usando 4 vezes mais do que usava antigamente. Então, além de aumentar o número, o consumo daquele material, daquele equipamento, aumentou muito o custo dele. Então, a gente está tendo que segurar bastante, né? Economizar, usar da maneira mais criteriosa possível. Né? Então, isso naturalmente tem que ser burocratizado, isso traz mais um problema para o funcionário, para o médico, né? É mais uma coisa que ele tem que fazer. Né? E sem contar que a gente perdeu, né? A gente perdeu um colega médico que trabalhava no pronto-socorro com a gente, logo no começo da pandemia. Isso assustou muito a gente, né? E a gente teve 2 colegas do hospital, que também trabalhavam na UTI, que ficaram entre a vida e a morte. Né? Durante muito tempo, ficaram 3 meses internados, entubados, 2, e ainda se recuperam em casa. Então foi um susto muito grande, né? O estresse é muito grande mesmo. Além do estresse que a população em geral passa, do medo de alguém se contaminar ou da própria pessoa se contaminar, vocês têm esse medo na família, nos amigos, e também vocês estão ali para, digamos assim, abertos, vocês perdem amigos de trabalho, mão de obra que está ali ajudando, e vocês mesmos se expõem mais, né? Vocês se colocam numa situação em que vocês são vulneráveis, mais vulneráveis do que qualquer outra pessoa. Enquanto uma pessoa pode ficar em casa, se resguardando, e não se expondo, né, a uma aglomeração para evitar, lógico que isso não vai garantir 100%, mas você evita a sua chance de contaminação, vocês, ao contrário, não podem fazer esse tipo de isolamento. Vocês, além de estarem expostos, com pessoas que estão sabidamente doentes, né? Então, isso é um estresse ainda maior que vocês acabam por passar. E eu acredito, e ainda, voltando àquele vídeo que você postou, a sua indignação em relação à empatia e tal, e
E aí, a gente acrescentando essa questão empática, a gente vê que os jovens hoje, eles estão já com dificuldades de fazerem o isolamento, né? Primeiro porque os jovens já são mais comunicativos, eles precisam dessa interação, né? A gente sabe que a sociabilidade, de certa forma, o contato social, o toque, a convivência, ela libera substâncias, né, dentro do nosso organismo que dá uma sensação de bem-estar e de pertencimento, né? Então, esse pertencimento, essa sensação de troca, do amor, né, em geral. E como nós estamos nessa restrição, nesse isolamento, isso também dificultou, porque esses hormônios do pertencimento, do amor, isso também está embaixo. Está em baixa. Então, o que acontece? Esses jovens, além de tudo, eles também estão com empatia menor, porque eles não estão tendo esse contato social que ajuda nesse bem-estar. Então, isso também aumenta a irritabilidade desses jovens. Então, só a falta de sociabilização já está difícil para eles, diante de todo esse quadro. E aí eles estão com essa dificuldade de continuar, né, nesse isolamento, né? E aí, às vezes, eles saem às vezes usam bebida alcoólica e pegam um carro, isso não só os jovens, adultos também estão fazendo isso, né? E isso é uma coisa que deve estar contribuindo também para uma sobrecarga de vocês, porque se vocês estão atendendo um acidentado e usar um leito para um acidentado, vai faltar o leito para quem chegar com a Covid, que não pode evitar, por exemplo, a contaminação, né? Então, naquele seu vídeo, você faz um apelo para que as pessoas... tem coisas que são inevitáveis, a gente não pode ter controle de tudo, mas algumas outras coisas a gente pode. Então, esse apelo que você fez para que as pessoas, mesmo os jovens, né, estando mais, né, nessa explosão toda, que as pessoas se resguardem um pouco mais, né, que voltem mais para convivência mais íntima, né, para que isso não exploda mais o número de contaminados. É correto esse raciocínio? É isso mesmo que você sente? Na verdade, assim, a gente sabe que as doenças respiratórias, né, elas têm uma alta transmissibilidade e uma hora ou outra, sem uma vacina, né, sem uma proteção, as pessoas vão pegar. Ela é fácil de pegar, ela transmite facilmente, né? É a história lá no começo da achatar a curva, né? O que era achatar a curva? É não ter uma explosão de casos para não ter a superlotação do hospital. Na primeira onda, né, que alguns falam que é a primeira onda, outros falam que não tem a primeira onda, que seja, né? Mas na primeira vez, a gente teve um crescimento lento e gradual dos casos. E a gente teve um final daquela primeira onda também gradual, lento e gradual. A gente conseguiu conter a situação de uma maneira até que tranquila, né? Porque a gente teve, claro, que aumentar nosso efetivo, aumentar o número de leitos, né? A gente conseguiu levar, né? A gente conseguiu administrar com uma certa dificuldade, mas conseguiu, né? Dessa vez, o que a gente viu foi uma explosão de casos, né? O não achatamento da curva. Então, a gente teve a experiência do achatamento da curva e do não achatamento. A gente teve uma explosão de casos muito grande. Quando a gente tem uma explosão de casos muito grande, provavelmente, e eu espero, que ela também decaia rapidamente, né? Normalmente essa é a curva esperada, né? As curvas epidemiológicas. Mas quando você tem uma explosão de casos, você tem uma sobrecarga do sistema de saúde. E essa sobrecarga veio com tudo para a gente. E uma das coisas que a gente também sentiu diferença da primeira onda, que na primeira onda as pessoas respeitaram mais a quarentena, de ficar em casa, de não sair, e dessa vez o que está acontecendo. Então juntou, né, uma diferença da população de sensação do que é a doença, junto com uma explosão de casos, né? Claro que não ia dar certo isso. Então, eu comecei a perceber que quem pega a doença hoje, quem tem Covid, quem adquire essa doença, não tem culpa. Na grande maioria das vezes não tem culpa. E eu, como médico, na parte assistencial, eu como gestor, né, na parte administrativa, eu tenho uma função.
A minha função é prover o número de leitos com equipamento, com estrutura suficiente para salvar vidas, né? Essa é a minha função. Não é dizer se a quarentena dá certo ou não, se a vacina A, B dá certo ou não. A função é essa. Eu estou ali para aumentar a estrutura hospitalar, para absorver o número de pacientes. Isso a gente está fazendo, com muito esforço, mas está fazendo. De repente, eu comecei a ver que o número de traumas subiu muito também, né? E o pior, traumas evitáveis. Porque se o motoboy está entregando comida e se machuca e cai, não é evitável, né? Ele está Tá trabalhando. trabalhando. Ele está trabalhando, Acidente, né? inclusive, para ajudar que as pessoas fiquem em casa, né? Então, ele é um agente Colaborador. auxiliar nesse processo, né? Ele está trabalhando a favor da gente. Ele cair e se machucar, acontece, uma pena, vamos cuidar. Não é evitável. Agora, a pessoa misturar bebida alcoólica, sair de moto, sair correndo, ou aquele senhor que quer subir no telhado para arrumar a antena. São coisas evitáveis, são situações que as pessoas, antes de fazer, elas não pensam nas consequências. Ou, numa situação como agora, treinar para um esporte radical, vou treinar motocross. É Será que é hora o de momento de esperar, né, fazer doutor, isso? essa coisa, né? Tá na hora das Pois é, pessoas esperarem um pouquinho a hora, né? Há tempo para exatamente. todas as coisas, né? O jovem, por si só, ele é desafiador, ele quer desafiar, Exatamente. né? Ele desafia, ele faz um esporte radical, ele vai desafiar, ele vai saltar de paraquedas. Ótimo, acho que isso é importante, acho que é fundamental. Ir para a festa, encontrar com os amigos, fazer uma festa com muita gente, ótimo, eu acho legal. Eu gosto, eu gostava quando era adolescente, quando era jovem. Eu gostava de esporte radical quando era jovem. Mas será que não dá para esperar um pouquinho? Será que tem que ser agora, nesse momento? Não dá para esperar uns 2, 3 meses, né? Esse é meu questionamento, né? Eu acho que, claro, bebida e direção não precisa nem esperar nada, né? Isso Aí, já não é um acidente, é um crime, né? isso. Inclusive, na legislação é considerado crime, Exato, isso não não é é só mais um acidente, considerado é um acidente. crime. Exatamente. Então, assim, a minha indignação foi que eu passei uma madrugada cuidando de gente com trauma e de pacientes com insuficiência respiratória, e os pacientes com trauma, eles ocupam muito do nosso tempo, né, da nossa cabeça, tem que ir lá tomografar o paciente. São pacientes que dão trabalho porque eles estão ali no risco iminente de morte. E os pacientes com Covid também. Então, você cuidar de 2 casos graves, claro que naquela madrugada eu chamei auxílio de uma colega que estava na UTI, chamei para ela me ajudar. Mas mesmo assim, a gente não teve o sucesso. Infelizmente, com o paciente com Covid. Agora, o paciente com trauma, está lá, está bem, né? Então, Não é é uma injusto, questão né? de preguiça ou de não Não, dar conta do recado, ou então, então não trabalha com isso, não é uma questão disso, né? não. Independente de qualquer coisa, vocês trabalham incessantemente, existem, né, acidentes que são inevitáveis, o que vocês estão pedindo é um pouco de parcimônia, né? Um pouco da tal empatia que está difícil, mas principalmente do bom senso, porque tem coisas que não tem como evitar, não é questão de querer ou não trabalhar, é que se evitar algumas outras coisas, quem realmente está precisando, estamos num momento pandêmico, né, e na primeira onda, como muitas pessoas também ficaram mais em casa e não procuraram, às vezes ajuda de algo que já tinha, também houve uma sobrecarga, talvez, de patologias, de doenças que ficaram descompensadas, porque todo mundo teve que ficar mais sossegado e, às vezes, algumas coisas estão estourando, porque, além da pandemia, as pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC, continuam tendo doenças tumorais, continuam tendo sangramentos, e, além disso, os acidentes que são evitáveis, isso é realmente Exatamente. uma questão que realmente é revoltante para quem está trabalhando, né? E essa E não questão é. de... Pode Sim, falar, sim, pode doutor. falar. Não, e não é só leito, né? Que as pessoas falam, só leito, aumenta leito. Ah, não é só Insumo, leito, não é só médico, aumentar médico. É insumo. Às vezes você insumo. está lá com uma compra feita de um sedativo, né? E não tem para vender, não tem, nem na fábrica tem fabricando. A gente chegou nessa situação, né? Então, você não tem aquele insumo, você não tem sedativo.
Aí você está economizando sedativo, tentando fazer o uso mais criterioso possível, para usar o menos possível. Você começa a pensar, se chegar a tantos pacientes, a gente consegue segurar esse sedativo nessa quantidade por 2 semanas até chegar ao próximo. Aí chega um acidentado e usa todo o sedativo que tinha que usar. Né? Então, são situações que extrapolam ao leito, né? ao médico. Né? Porque às vezes você vê as pessoas falando, então é só contratar mais leito, é só botar mais respirador. Não é, está muito além disso. Finito, né? O sistema é finito, né? A material é finita, não tem como você ir repondo, né? Contratando mais, não tem como, né? Chega uma hora que fim das possibilidades, né? Sim, sim. E assim, considerando ainda que os jovens hoje, eles são mais imediatistas, né? As gerações vão mudando, né? E eles já são com essa era digital, da recompensa imediata, né? Das coisas que o digital isso favoreceu, essa coisa imediatista, eles estão com muita dificuldade de esperar um pouco mais. Mas como assim eu não vou comemorar a virada do ano? Como assim eu não vou fazer aquela viagem que eu programei um ano atrás, que era para ter sido em outubro? Essa questão do esperar para eles está sendo muito ofensiva, muito agressiva, né? É um momento de reavaliar uma série de coisas, né? Eu acredito que é um momento realmente único. E não é só pensar no novo no novo normal. É um repensar de tudo, né? De uma qualidade de vida diferente, não é? Sim, sim, sem dúvida. É um problema geracional mesmo. Eles são assim, eles querem as coisas na hora, né? E estão aprendendo da pior maneira possível, que não dá para ter tudo na hora. Né? Uma hora as pessoas aprendem de uma forma ou de outra, não é? Doutor Gabriel, eu queria saber se houver algum outro comentário, alguma outra coisa que você gostaria de falar, senão a gente vai terminando por aqui. Eu achei muito interessante a nossa conversa, algo mais que você queria salientar, falar, inclusive, em relação ao vídeo, alguma outra coisa que você queira comentar? Não, acho que assim, a ideia mesmo era justamente conscientizar a população. Eu percebi que ninguém estava falando desse assunto, né? Aquilo estava me incomodando. Né? Claro que foi um desabafo que eu fiz tentando alertar a cidade, né? Para aquele plantão do dia 24 ser mais tranquilo, né? E acabou tomando proporções que eu jamais ia imaginar. Mas se você parar para pensar, ninguém está falando sobre esse assunto, está todo mundo focando na pandemia, no coronavírus, no Covid. Né? A gente tem outras doenças e isso impacta diretamente na sobrevida do coronavírus, né? Então, é importante a gente estar atento a outras situações e tentar sair um pouco dessa polarização, né? Eu acho que tudo tem um meio termo, né? Acho que está todo mundo muito um extremo de cá, um extremo de lá. Acho que Bom esse não senso, é o como caminho. sempre, né? O bom O bom senso, como senso, né? sempre, o equilíbrio, que a gente sempre busca a vida inteira, o equilíbrio, né? Bom, acho que a gente pode ir terminando, então, por aqui, doutor, se não tem mais algo para falar. Inclusive, eu acho que poderíamos marcar uma outra oportunidade, se possível, para a gente falar até já que nós falamos de todo esse contexto, desse estresse, do que acontece, o que a gente poderia fazer para facilitar um pouquinho mais, inclusive no âmbito de um atendimento, de um hospital, né, do atendimento em si, se haveria algumas estratégias para facilitar, talvez ter protocolos já bem definidos, algumas estratégias de liderança que poderiam facilitar essas pessoas que também estão na liderança e na comissão de frente, tratando desses pacientes, e quando delegar, quando pegar para si, quando poder esperar outra pessoa resolver, né? Para que diminua a ansiedade das pessoas. A gente podia até bater um papo em relação agora à estratégia de luta para isso aí tudo, né, que está acontecendo, sim, não é? Perfeito. Muito obrigada, e como sempre nos meus áudios, eu gostaria de terminar com a leitura de um texto que, na verdade, eu sou cristã, e eu acho que a Bíblia sempre me ensina muito. E eu gostaria de terminar com um texto que está em Eclesiastes, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, Eclesiastes capítulo 3. Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar,
tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Mais o que a gente falou aqui, né? É um livro sábio que dura tantos anos, né? É tempo de esperar, é tempo da gente se cuidar, é tempo de respeitar o próximo, é tempo de desenvolver empatia, é tempo de respirar fundo, é tempo de acreditar que é uma fase muito difícil, mas vai passar. Tempo de acreditar que existem pessoas lutando nos bastidores para que isso não se agrave mais. Há tempo de pensar que tem gente preocupada verdadeiramente com a saúde das pessoas. Não é mesmo? Sim. Parabéns a vocês que estão na comissão de frente, parabéns pelo trabalho exaustivo dos médicos, enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, das pessoas que fazem a faxina, né, em todo local, os técnicos de raio-x, de tomografia, o pessoal do laboratório, enfim, as pessoas da administração, aos líderes, né, que estão aí na luta constante, aos cientistas que estão na luta para tentar ver o que acontece, e vamos respeitar, né, quem tem um estudo, quem está fazendo as coisas certinhas e protocolando, evitar, né, catastrofizar, dar muita polêmica em cima de coisas que ainda não estão definidas, para que a gente consiga raciocinar, pensar da melhor forma possível, não é? Sim, muito obrigada. Obrigado você, obrigado. E até a próxima. Tá bom, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.